Fique em casa, senta um pouquinho. É uma bênção para nós, através da rádio Florestópolis FM, aqui para a região de Florestópolis, e também longe da internet, e através da página do Face, você nos assistir para celebrarmos a Eucaristia quase que diariamente, tomando todos os cuidados possíveis em tempos do Covid. Uma vez alguém disse o seguinte: Deus pede-nos muito pouco, apenas nos pede tudo. Eu vou repetir: Deus pede-nos muito pouco, apenas pede-nos tudo. Gostou? Deus pede-nos muito pouco, tudo. Tudo o quê? O que você tem? Deus não se interessa. Ele é muito rico. O que você tem não é nada. O que sobra para você é uma ofensa a Deus, é um ultraje. Deus não precisa de esmolas. Por isso que nós, nesse versículo do Evangelho, e Jesus é muito perspicaz, quando você lê a Bíblia, você não pode ler a Bíblia como um romance. Cada versículo tem uma história, e quando Jesus fala, cada palavra tem um sentido. Ele diz o seguinte: os outros ofereceram as suas esmolas. Os outros ofereceram as suas esmolas. A pobre viúva ofereceu tudo o que possuía para viver, ou seja, a própria vida. Porque se você dá o pão que precisa para comer, a água que precisa para beber, você está dando a própria vida. Os outros deram esmola. Esmola, Deus não precisa de esmola. Os outros deram o que sobrava. Deus não precisa da sobra. Aliás, Deus não precisa de nada. Mas Deus quer que a sua vida esteja hipotecada. Se você tem bens, você coloca eles no seguro, ou vai hipotecá-los para tê-los garantido. Ele quer que Deus quer que a tua vida esteja no seguro. E para isso você leva a tua vida no lugar onde ela está segura. E ela está segura em Deus. Você não coloca lá o que te sobra, você coloca a tua vida. Muito interessante, porque Jesus é um baita de um observador. Ele está no templo de Jerusalém, naquela fila de gente, como tem nos santuários de Aparecida, Fátima, em qualquer lugar, pessoas que vão lá, devotas, e colocam a sua oferta, uma coisa muito bonita, porque aquela oferta representa também até a sua própria vida. Ninguém tem nada que ver, mas Jesus é observador, e Ele quer dar uma lição aos seus discípulos que estão com eles no templo, e Ele observa exatamente aqueles que Ele tinha acabado de criticar. Olha aí, não sejam como os doutores da lei, tenham cuidado. Eles gostam de aparecer com roupas vistosas, ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das cadeiras primeiras na sinagoga, lugares de destaque nos banquetes. Eles gostam de aparecer. Eles gostam de dar aquelas moedas que fazem barulho, cantando quando caem no cofre. Não sejam como essa gente. E aí Jesus observa o que rola no templo de Jerusalém, quando exatamente uma dessas pessoas que às vezes quando dão esmola, elas dão assim com a mão, para não olhar nem a cara do pobre, para não se sensibilizarem, para não ficarem emocionadas, para não se comprometerem. Uma vez em Londrina, alguém chegou para mim com um envelope e disse: Padre, isto é para os seus pobres. Eu disse: eu não aceito. Você vai levar lá aos nossos pobres. Porque ele sabia direitinho para onde eu ia fazer chegar aquela oferta, que era uma entidade na periferia que cuidava de crianças e menores
em situação de risco. Ele sabia direitinho o que era para isso, mas eu queria que ele fosse lá na instituição. Eu queria que ele brincasse com as crianças, que ele conhecesse as crianças, que ele olhasse as crianças no rosto, que ele limpasse a baba das crianças. Eu queria que ele fosse lá. Mas talvez essa pessoa está habituada apenas a estender a mão e a deixar cair. Talvez como se faz nos cruzamentos das grandes ruas, nas grandes cidades, que eu sou completamente contra dar oferta no cruzamento, porque isso aí pode estar sendo ludibriado, enganado, roubado. Mas muita gente acalma a sua consciência dando uma esmola no cruzamento. E às vezes a pessoa que recebeu aquela esmola corre para comprar droga ou álcool, porque é completamente viciado. Ou então não quer trabalhar, fez os cálculos e chegou à conclusão de que pedir no cruzamento é mais rentável do que trabalhar. Quando você faz aquela esmola, você está se comprometendo apenas com os erros da sociedade, está sendo cúmplice da desgraça da sociedade. Não dê esmola, se envolva no processo, vai lá visitar a instituição, vai lá visitar o pobre, vai cuidar dele, vai dar um encaminhamento para o emprego, vai lhe dar emprego. É assim que as coisas funcionam. Não é dar aquilo que sobra e ficar com a consciência tranquila. Aí Jesus viu uma pobre viúva. Quando se fala em viúva na Bíblia, presta atenção. Pobres, órfãos, estrangeiros e viúva, grava essas 4 classes: pobres, estrangeiro, órfãos e viúvas. O Antigo Testamento deixa claro: se você encontrar uma dessas 4, não passa adiante, socorre. Eles precisam de você, e a tua salvação depende de como você tratar essas 4 classes: pobres, estrangeiros, órfãos e viúvas. E é fácil entender. Hoje tem programas do governo para gente que não tem emprego, que não tem trabalho. Mas naquela época, a viúva perdia o marido, às vezes perdia as terras, e quem ia trabalhar para ela? E ela ia fazer o quê? Com 4, 5, 10, 15 filhos. Ela estava completamente entregue à caridade. Viúva era a fotografia da pessoa necessitada, assim como o órfão. Jesus observa essa viúva. Não é a primeira vez que você vê ela na Bíblia. Lembra-se da viúva de Sarepta, lá de Elias? Ela morando com seu filho, o profeta Elias chegando, e ela tem apenas um dedal de azeite, um tiquinho de farinha para fazer um pão para comer ela e o filho e morrer. Comer ela, o filho e morrer, porque é a única coisa que tem. Mas quando o homem de Deus, Elias, diz: não, pode dar para mim essa farinha e esse azeite, porque o Deus a quem eu sirvo te garante, nunca mais vai faltar farinha e azeite na tua casa. A viúva de Sarepta é o símbolo da fé do Antigo Testamento, e você sabe direitinho o que significa dar aquilo que você fez cálculos, contou e recontou e programou para a tua aposentadoria, para tudo na vida, e você tem que abrir a mão. Os espanhóis inventaram até um ditado contrário a isso, que diz: mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Vou segurar esse. Mas a Bíblia não, a viúva não, ela entregou na mão de Elias tudo o que ela tinha, e diz o livro dos Reis que nunca mais faltou farinha e azeite naquela casa, porque começou a chover e mudou a situação completamente. É uma dessas viúvas, igualzinha a essa, que agora entra no templo de Jerusalém e chega lá e jogou aquela moeda dentro do templo. Aquela moeda talvez não fizesse barulho nenhum, de tão fraquinha que era, não era ouro nem prata. Mas Jesus, bom observador, disse, e volto àquela frase da pouco: Deus pede-nos muito pouco. Na verdade, Deus só nos pede tudo. Grave essa frase: Deus pede-nos muito pouco. Na verdade, Deus só nos pede tudo. Tudo o quê? A tua pessoa. Essa viúva
ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Ela ofereceu a sua vida, ela entregou a sua vida. Bota fé nisso aí. Você que gosta de Nossa Senhora, olha aqui um exemplo também de fé. Essas mulheres são gigantes da fé na Bíblia. Que Deus precisa de você. Aliás, Deus não precisa do que você tem. O que você tem é simbólico. Quando você dá alguma coisa, você quer dizer para Deus: é isto que eu te dou, porque isto representa a minha pessoa. E portanto não é a minha sobra, não é uma migalha, eu dou a minha vida. Isso aqui é o símbolo da minha vida. Eu não te dou coisas, eu me dou nas coisas que te oferto. Minha irmã, meu irmão, não brinque com as coisas de Deus. Deus não precisa do teu supérfluo, Deus não precisa da tua esmola. Deus precisa mesmo é de você. E os pobres talvez precisem mais de você do que daquilo que você lhes dá. Pense nisso.